TV Câmara, Campinas. Olá, você que assiste a TV Câmara Campinas, a partir de agora vamos transmitir ao vivo a 74ª reunião ordinária diretamente do plenário da Câmara Municipal de Campinas. Agora nós vamos acompanhar quais são os projetos da pauta desta noite. O primeiro item é o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva com emenda que proíbe a coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos no município de Campinas. A proposta pretende punir os chamados flanelinhas que, mesmo de forma velada, ameaçarem ou coagirem motoristas a contratá-los ou até mesmo estipularem valores prévios para a cobrança do serviço. Em primeira discussão está na pauta o projeto do vereador Luiz Henrique Cirilo, que trata da divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos, no sítio oficial do município de Campinas. De acordo com a proposta, o site da Prefeitura deve informar local e data da vistoria, nome do responsável pelo serviço e possíveis apontamentos técnicos sobre o local. Em turno único, o item 3 é o projeto de lei de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que denomina como Rua Professor Maurício Francisco Seolim a Rua 3 do Residencial Parque dos Cantos. O item 4 é a discussão do substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da demarcação e ampliação do perímetro urbano e institui a Zona de Expansão Urbana. A proposta determina a Zona de Expansão Urbana com um novo perímetro urbano, acrescentando áreas compreendidas pela Avenida John Boy Dunlop, Rodovia dos Bandeirantes, Jardim Rocim, Cidade Satélite Íris, Chácara Cruzeiro do Sul e Jardim Santa Rosa, além de outras áreas discriminadas no projeto. Também em segunda discussão, o projeto de autoria do prefeito com emendas, que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. O objetivo é modernizar o zoneamento e os parâmetros urbanísticos de parcelamento e uso e ocupação do solo em Campinas. E por fim está na pauta a primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 15.227 de 2016, que trata da afetação de área pública municipal para a classe de bens de uso especial, necessária à regularização de instalações do Centro de Saúde do Jardim Aurélia. O projeto pretende alterar a lei de 2016 para sanar uma divergência que ocorreu na descrição da área e no levantamento topográfico realizado, possibilitando a regularização do local. Bem, esses são então os projetos que serão analisados e votados nesta noite. Lembrando que nós temos aí dois deles, um que trata da lei de uso e ocupação do solo, o outro que trata da expansão do perímetro urbano. Como eles serão discutidos pela segunda vez, ou seja, nesse momento será votado o mérito das propostas, nós vamos conversar com presidentes de comissões permanentes, a Comissão de Mobilidade Urbana e também a de Meio Ambiente, que vai falar um pouquinho sobre a questão meritória desses projetos no que envolve cada um desses setores. Isso vai ser no intervalo regimental. Neste momento, os vereadores já adentram ao plenário para, dentro de instantes, então, fazer a colocação da biometria, ou seja, eles vão registrar a presença através da biometria e aí sim o presidente Rafa Zimbaldi fará a abertura da 74ª reunião ordinária. Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para registro de presença no painel eletrônico para a abertura da 74ª reunião ordinária.
Vereador Aurélio Campos Filho, Carmo Marquese, Cirilo Rossini, Nelson Osseri, Hermínio Monteiro, Tenente Santini, Pediu um morto. Você tem um morto aí? Não é o mesmo não, né? Cirilo Rossini, Santini. Eu consulto o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, 28 vereadores presentes no plenário. Com 28 vereadores presentes, a quórum está aberta a 74ª reunião ordinária. Pequeno expediente tem leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 8 correspondências recebidas, 52 indicações encaminhadas ao Executivo, 30 requerimentos, 2 moções e 4 projetos. E tem 2 leituras de informações. Não há, senhor presidente. Obrigado, vereador Elias. Pela ordem, senhor presidente. Comunicando, antes da questão de ordem, comunicar a presença, o retorno do vereador J. Silva e do vereador Paulo Haddad, com a nomeação dos vereadores André Von Zuben, secretário de Desenvolvimento Econômico, e Iabico, Luiz Iabico, secretário municipal de Trabalho e Renda. Pela ordem, vereador J. Silva. Eu gostaria de requerer um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Carolina Vignando, e que faleceu ontem aos 80 anos, e deixar aqui os sentimentos a toda a família Vignando, senhor presidente. Pois não, o vereador está deferido, registrar um minuto de silêncio. Solicito um minuto de silêncio para a senhora Maria Campos de Oliveira, moradora do Jardim das Bandeiras 1, faleceu com 63 anos, uma pessoa muito querida naquela região e que nos deixa. Pois não, vereador, registrar deferido, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio é presente para Estela Toso, uma campineira, uma grande amiga nossa e de muitos aqui presentes. Então, queria deixar isso registrado. Pois não, vereador, registrar deferido, um minuto de silêncio. Vereador Nelson. No mesmo sentido, vereador Rafa Zimbaldi, deixar aqui os meus sentimentos à família da Estela Maria Pastana Toso. Pois não, vereador, registrar deferido, um minuto de silêncio. E tem 3 comunicados dos senhores vereadores e o tempo de liderança. Eu consulto o vereador Felipe Marques, segundo secretário, para informar o primeiro vereador ou liderança. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o primeiro vereador inscrito pelo tempo de liderança do PT, o vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por 10 minutos no tempo de liderança do PT. Boa tarde, senhoras, senhores, público que nos assiste na TV Câmara, vereadoras e vereadores e público aqui presente. Eu vou tratar nessa minha fala de 3 assuntos distintos. Um que diz respeito a uma crise que se estende já
a longo prazo nessa cidade, que é a questão do progressivo desmonte que o Jonas Donizete vem fazendo da saúde pública, né? A gente não precisa falar sobre evidências, porque já abundam evidências a respeito disso. Com a criação da comissão processante, fica mais claro ainda que a maioria dos vereadores, a totalidade dos vereadores aqui dessa casa, inclusive, acredita que, de fato, houve dano e que o prefeito aparentemente tem envolvimento e merece ser investigado nessa situação, mas existe um outro tipo de desmonte, que é o desmonte gradual, lento e contínuo que a prefeitura faz dos serviços de saúde, na medida em que desinveste da política de pessoal, de contratação de profissionais, de trabalhadores e de qualificação dos trabalhadores, e também do esvaziamento que faz dos instrumentos de diálogo público com a sociedade campineira a respeito desses problemas ao esvaziar os conselhos de saúde, né? Eu fui procurado por membros do Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde do Vista Alegre, né, que é um centro de saúde muito importante, que fica na região lá do Ouro Verde, pertinho do hospital que o Jonas também sucateou e destruiu. E o que o pessoal vai me relatar é que a situação de não contratação de profissionais no Centro de Saúde do Vista Alegre vem se configurando de tal forma aguda e tem prejudicado de tal maneira o atendimento que algumas conquistas importantes dos usuários estão hoje colocadas em risco, né? Por exemplo, o atendimento que é realizado no Centro de Saúde nos sábados de manhã. Como, infelizmente, praticamente não tem médico na unidade nesse período, infelizmente, a demanda por consultas no sábado de manhã está ficando muito baixa e tem sacrificado o restante da equipe que está presente na unidade, né? E a unidade acaba trabalhando com o seu potencial muito diminuído. O atendimento nos sábados, assim como o atendimento no horário noturno, é uma conquista dos usuários dessa cidade, que foi motivo de orgulho para todo o Brasil, né, do Sistema Único de Saúde, que foi divulgada em todo o país quando ela aconteceu na década de 90, né? A gente começou a ter unidades funcionando até mais tarde. Por quê? Porque é o horário em que muita gente, homens e mulheres que trabalham no horário comercial, conseguem ir à unidade de saúde para serem atendidos sem incorrer em qualquer prejuízo profissional. Então, a gente sempre defende que o atendimento, a abertura dos centros de saúde em horários que não o horário comercial habitual, significam uma conquista do ponto de vista do acesso dos usuários ao direito de serem atendidos e tratados na área da saúde. Então, o que acontece é que agora, né, com uma sobrecarga que vem acontecendo dos profissionais, o desgaste, a falta de profissionais, existe uma proposta da interrupção do atendimento dos sábados de manhã no Centro de Saúde de Vista Alegre. Isso é muito grave. A gente quer desde já protestar contra isso, dizer que a gente vai, junto com o Conselho de Saúde, batalhar muito intensamente no sentido de garantir que o reverso disso aconteça. Ao invés de interromper, a Prefeitura trabalhe no sentido de repor quadros e permitir que mais gente faça esse atendimento. Agora, me preocupa porque eu tenho aqui uma série de relatórios, né, que são relatórios que mostram solicitações de reunião entre o Conselho Local de Saúde, lá do Centro de Saúde do Vista Alegre, pedindo ao secretário de Saúde uma audiência para poder debater esses problemas com o corpo da Secretaria de Saúde, particularmente com o representante maior, que é o secretário. Então, aqui tem pedidos de 2013, pedidos de 2014, 19 de agosto de 2014, pedidos de 2014 ainda, 2016, novamente aqui, tudo encaminhado para a Secretaria de Saúde. 2017, com os nomes dos conselheiros, aqui, ó, assinaturas de presentes nas reuniões, né? São várias as reuniões e atividades que foram realizadas, todas culminando com a solicitação de um atendimento, algo básico, por parte do secretário de Saúde, e aqui em 2018 ainda, né, para que o secretário pudesse se apropriar dessa questão e entender o quão dramática ela é. E, para minha triste surpresa, eu descubro que essas pessoas
conselheiros locais de saúde nunca foram atendidos pelo secretário de saúde na Secretaria Municipal de Saúde. É um desplante, é uma violência, né, na minha opinião, um equívoco grave do ponto de vista da gestão, e eu agora quero aqui me comprometer mesmo com trabalhar no sentido de ajudar a reparar isso. Então, vou pedir ao secretário de saúde que faça esse gesto, né, atenda as pessoas, e mais do que atender as pessoas apenas, que a gente possa trabalhar no sentido de garantir a continuidade do atendimento. Encerrada essa parte da minha fala, eu quero aqui falar de uma outra situação que me preocupou muito. Como foi anunciado na mídia, o então secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, nesse momento preso em regime de prisão temporária, né? O senhor Silvio Bernardim, ele também é presidente do Conselho de Administração da Sanasa. E aí o que me surpreendeu foi saber que hoje teve uma reunião do Conselho da Sanasa e que esse assunto não foi tratado. Eu não entendi como é que pode o Silvio continuar ser presidente do Conselho. Eu não sei se para tirar o presidente do Conselho precisa ter algum tipo de aviso prévio, convocação prévia. Quero que o líder de governo depois explique essa situação, por favor, explique, e que a explicação seja uma explicação compatível com o fato de que esse senhor foi exonerado da prefeitura, esse senhor hoje está preso, ele está envolvido num escândalo de corrupção, ele preside o Conselho Diretor da Sanasa, o que só prova, por A mais B, o quanto, feito eu já falei aqui, ele é o irmão de fé, camarada do prefeito Jonas Donizete, é um homem da confiança do Jonas, não se trata de um secretário qualquer, de um secretário que foi indicado por um partido A ou B para compor arranjos de governabilidade, se trata de um homem do núcleo duro da gestão Jonas Donizete, né, para presidir o Conselho da Sanasa. Eu repito, Sanasa, todo mundo que conhece a cidade sabe o que isso significa, é um dos espaços mais importantes da administração pública municipal. Pois então, esse senhor continua, pelo menos nominalmente, presidente do Conselho Administrativo da Sanasa. Então, é fundamental que a gente tenha uma resposta do governo urgente e que seja resolvido isso urgentemente, que esse senhor não possa mais, né, o cidadão campineiro que está pagando caro pela sua conta de água, eu espero que não venha mais aumento de conta de água esse ano e no começo do ano que vem, espero que esse disparate não aconteça, né? Que, imagina, ao descobrir que tem um cara preso presidindo o conselho, como é que a prefeitura vai poder pedir para o cidadão aceitar um aumento na conta de água, né? Seria um absurdo. Mas então eu quero uma resposta, né, do líder de governo, ou quem mais puder nos ajudar aqui. Por fim, quero ainda falar de outro disparate que está em vias de acontecer, que é a questão dos atrasos em relação aos aposentados da Prefeitura Municipal de Campinas. A gente tem aqui uma longa discussão que trata da malversação, na minha opinião também, com os recursos do Camprev. Para quem não sabe, o Camprev é o fundo, né, é o sistema próprio de previdência da Prefeitura Municipal de Campinas. É como os servidores da Prefeitura de Campinas garantem a sua aposentadoria, porque eles não contribuem para o INSS. Eles gastam 11%, eles contribuem com 11% dos seus salários para o Camprev, né? E aí, tantas pessoas com a vida inteira de dedicação contribuindo para o Camprev, e a gente teve recentemente um saque da Prefeitura de dezenas, na verdade, mais de centena de milhão de reais, né, pelo que eu me lembro, mais de 150 milhões de reais da Prefeitura para pagar aí a folha de pagamento. Essa decisão foi contestada na Justiça, foi declarada ilegal, houve um grande embate, mas infelizmente o dinheiro já está gasto, esse dinheiro foi tirado do superávit do Fundo Previdenciário do Camprev, né? E o que nos surpreende agora é descobrir que há um aviso, um informe da Prefeitura de que os aposentados vão ter atraso nos seus recebimentos neste mês agora, né? Eles vão voltar novamente, eles vão ter parcelamento dos seus proventos. Quer dizer, é uma situação absurda, que agride quem trabalhou uma vida inteira para essa entidade que é a Prefeitura Municipal, que contribuiu a vida inteira, né, também para um fundo municipal, que conta com o direito a aposentar com dignidade, que faz as suas contas todo mês, sabendo quando vai entrar, e agora descobre que talvez só vai receber seu salário 15, 20 dias, se der sorte, depois do tempo
do tempo estimado. É uma violência, é um absurdo, nós vamos apurar isso, tem requerimento nosso sobre essas questões e, a depender, nós vamos também encaminhar para outros órgãos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Petorinho. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, o próximo vereador ou liderança inscrita. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança do PSOL, a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna por 10 minutos no tempo de liderança do PSOL. Eurimar. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereadores, público aqui que acompanha a sessão no plenário, o público que nos assiste pela TV Câmara. Eu venho também tratar de várias questões. A primeira delas é a importância da gente, dessa casa, ter aberto na segunda-feira passada a comissão processante para apurar e responsabilizar o prefeito em relação às questões relativas à corrupção na área da saúde na cidade de Campinas. Foi uma ação importante, mas eu gostaria de novamente reafirmar que a abertura da comissão processante de forma alguma exclui a necessidade da abertura da CPI da saúde. Ainda está em pauta e eu acredito que é necessário a gente sempre manter aí de pé a questão, a necessidade da gente fazer um pente fino nas contas, nos contratos da área da saúde. Isso porque a situação da saúde em Campinas beira o caos. O vereador Pedro Torinho comentou aqui os problemas no centro de saúde do Vista Alegre, do Parque Universitário de Viracopos. Eu estive na reunião que discutiu, fui chamada pelo conselho local. Foi uma reunião bastante complicada, porque, na verdade, a situação que os trabalhadores estão operando naquele centro de saúde, como vários centros de saúde, vários equipamentos. Foi assim com o PA Campo Grande, que fez uma manifestação também, porque uma trabalhadora foi agredida, a população legitimamente revoltada com a situação, muitas vezes mira a sua revolta no funcionário que está na ponta. E esses funcionários que estão na ponta, e essa situação também do Centro de Saúde do Vista Alegre, estão trabalhando e operando no limite. São servidores aí que estão adoecidos, que não conseguem mais lidar com a falta de funcionários. Então, é urgente a contratação de servidores. Na audiência pública que se discutiu aqui, o orçamento, houve aí como uma intenção, uma fala de intenção de abertura de concurso público, mas eu discuti isso na audiência pública e volto a afirmar a necessidade disso aparecer no projeto, na definição do orçamento. Não dá para as audiências públicas e para a discussão orçamentária ser apenas carta de intenções. A gente precisa que essas coisas estejam contempladas na lei orçamentária. Todas as cidades, a grande maioria das cidades, pelo menos, elas definem e apresentam na própria lei orçamentária o planejamento dos investimentos. E a abertura de concurso público para repor funcionários que estão se aposentando ou que já se aposentaram é fundamental, porque a gente está vendo uma situação caótica. Essa situação do Centro de Saúde do Vista Alegre, a população que estava lá reivindicando contrária ao fechamento do Centro de Saúde no sábado, o que também é uma situação complicada para a população, porque, afinal, muita gente que trabalha precisa, né, tem aí o sábado como a única possibilidade para fazer um tratamento de saúde. Ou seja, na minha opinião, a gente precisa sair da situação do enfrentamento e do conflito entre usuários e trabalhadores e precisamos cobrar aí a gestão municipal em relação ao investimento na área da saúde, em relação à contratação de servidores. Enquanto a cidade está aí inundada pela corrupção, enquanto a cidade acompanha os processos de desdobramento da corrupção na área da saúde, a gente está tendo um processo de privatização, precarização e desmonte do SUS. A gente sabe que a corrupção ela é fruto de opções políticas, né? São opções políticas feitas pela gestão Jonas Donizete, que levou à situação de corrupção, foi o processo de terceirização, a entrada das organizações sociais. O relatório do Ministério Público aponta muito bem como houve fraude
no chamamento público que trouxe a Vitale Saúde para dentro da cidade de Campinas. São muitos contratos que são feitos. Agora com a Rede Mário Gatti, tem a ponta aí mais 42 contratos, mais de 40 contratos com entidades, com organizações sociais. Isso é um canal, aí, uma avenida para a corrupção, e nós precisamos sim combater a corrupção, combater a privatização e defender o SUS público, o SUS de qualidade. Então, o Conselho Local esteve aqui, protocolou um documento. Eu acredito que é importante que essa casa se engaje, esteja junto com o Centro de Saúde do Vista Alegre, com o PA Campo Grande e com todos os equipamentos de saúde que estão aí defendendo o SUS público. Dentro dessa discussão da corrupção também, muito me espanta as declarações do prefeito Jonas Donizete, após a prisão do ex-secretário Silvio Bernardim, a declaração na mídia do prefeito de que o ex-secretário Silvio Bernardim ainda goza da confiança do prefeito. Eu acho isso assim inadmissível. A gente está tendo aí um ex-secretário que foi preso por denúncias, vai responder criminalmente por desvio de dinheiro, superfaturamento, fraude, recebimento de propina, e o prefeito da cidade vai para a mídia dizer que o ex-secretário tem a confiança do prefeito. Isso, na minha opinião, agrava ainda mais a situação, mostra os vínculos políticos entre o ex-secretário Silvio Bernardim e o prefeito. Eu acho isso inadmissível, acredito que a cidade toda tem que se revoltar com isso. A gente precisa que isso seja investigado a fundo e precisamos que a comissão processante não seja simplesmente uma operação abafa. Eu acho que a gente precisa que essa comissão atue. Eu acredito aí, né, foi feito sorteio dos membros da comissão. Muito embora não seja membro da comissão, eu vou acompanhar de perto. Acredito que é papel de todos os vereadores acompanharem de perto para que a gente não tenha um processo de abafamento dessa situação. E volto a insistir, ainda está de pé a necessidade da abertura da CPI da saúde. Nós precisamos fazer um pente fino em todos os contratos da prefeitura. Precisamos abrir CPIs. Há muito tempo essa cidade não tem CPI. São escândalos de corrupção na merenda, escândalos e crise no Camprev, na saúde. Nós precisamos que essa casa atue no sentido de esclarecimentos em relação a essa questão. A última questão que eu gostaria de comentar é muito me espantou ao ver uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 3718, que foi publicada no dia 22 de novembro de 2018, em que é uma portaria que apresenta os municípios que receberam incentivo do governo federal, do Ministério da Saúde, para a implementação de dispositivos na rede de atenção psicossocial, e, por não executarem essa verba no prazo, foram obrigadas a devolver esse dinheiro para o governo federal. E muito me espanta que consta nessa lista a cidade de Campinas, ou seja, a prefeitura perdeu verba do Ministério da Saúde porque não executou no prazo. São R$380 mil que estava destinado à cidade de Campinas para investimento em serviços residenciais terapêuticos. Uma necessidade real e concreta da saúde mental na cidade de Campinas. Os serviços residenciais terapêuticos são serviços que o SUS presta para receber pessoas que, após a reforma psiquiátrica, após o fim dos manicômios, não tem família, não tem condição, não tem para onde voltar, e o SUS mantém aí esses serviços residenciais com cuidadores. Muitas pessoas precisam de cuidados. Existe uma diferenciação, né, a partir do nível de autonomia daquela pessoa, mas é um serviço essencial para a garantia da dignidade das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental e que fazem uso do SUS. Então, eu acho que é um absurdo, diante das necessidades, diante da crise instalada, das deficiências, a prefeitura não fazer uso de uma verba que estava destinada, uma verba do governo federal que estava destinada à cidade de Campinas. Eu encaminhei um requerimento de informação questionando a prefeitura sobre o porquê
que essa verba não foi usada? Por que a prefeitura foi obrigada a devolver essa verba para o governo federal? Eu acredito que é necessário, sim, que a prefeitura preste esclarecimentos, porque, no mínimo, ou é má-fé ou é incompetência. E por todas essas coisas, a prefeitura tem que responder sobre essa questão. Essa verba viria aí a atender uma demanda e uma necessidade dos serviços de saúde mental na cidade de Campinas, que passam por uma série de dificuldades, assim como o nível federal, que tem sido atacado, que tem sido desmontado. O novo ministro, o futuro ministro do governo Bolsonaro já atacou a rede dos CAPs, isso é também inadmissível. Então, eu acredito que é, sim, responsabilidade da cidade cobrar e defender a saúde mental, e a Prefeitura de Campinas precisa esclarecer por que não usou esse dinheiro e por que esse dinheiro vai ser devolvido para o governo federal. Vereadora. Muito obrigada. Eu consulto o vereador Felipe Marques e o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança do PSL, o vereador Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro tem a tribuna por 10 minutos pelo PSL. Quero aqui cumprimentar o presidente Rafael Zimbaldi, a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectadores da TV Câmara, o meu boa noite. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna sobre a minha votação na comissão processante ACP. Eu votei espontaneamente na minha consciência. Ninguém aqui pediu para mim poder votar ou não votar. Eu respeito a cidade de Campinas, eu respeito os munícipes da cidade de Campinas e respeito os meus 4.858 votos que esse vereador teve. Então aqui, esse vereador não é forçado a nada. Quem manda nos meus votos são eu e meu eleitorado. Aqui não tem líder de governo, não tem presidente da casa, não tem secretário, não tem prefeito municipal, não tem nada que manda em mim. Eu voto conforme a minha consciência. Ah, mas votou sob pressão. Você que está me assistindo em casa aí, que o meu Face bombou, votou na pressão. Esse vereador que não votou na pressão, não. Não preciso disso. Votei, sou base de governo, votei os projetos que veio aqui, que realmente era bom para a nossa cidade. Então, jamais eu me furtei aqui de votar um projeto bom. Votei todos. E ainda continuo votando todos. Agora, a respeito da prisão do Silvio, problema é dele. Sobre o prefeito, problema é do Jonas Donizete, ele que resolva. O problema é com o secretariado, problema é deles, eles que resolvem. Mas, se dever, tem que pagar. Sem sombra de dúvida. Aquele que dever vai ter que pagar. E vai ter que dar explicação aos munícipes da cidade de Campinas. Ah, mas você votou porque eu voto no Cabresto tal. Mentira. Nós chamamos a imprensa aqui, um grupo de 9 vereadores, e nós achamos decidir o que é melhor para a cidade de Campinas. Depois o que veio, veio, entendeu? O que veio, veio. Mas nós chamamos aqui a imprensa, ninguém falou para nós, não chama a imprensa, ninguém. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Nós 9 que decidiu chamar a imprensa para dar uma explicação, e nós damos a explicação. Agora, se os outros veem, o problema é deles, que nós já tínhamos tomado a nossa decisão. Que nós queremos o melhor para a nossa cidade. Não estou falando que os outros não queriam, mas que nós estaríamos fazendo o melhor para a nossa cidade. E outra, ninguém pediu aqui para votar A, B, sim ou não.
Os 8 colegas de trabalho votaram conforme a consciência deles. E esse vereador votou conforme a minha consciência. Eu quero largar claro que ninguém manda no meu voto. Quem manda no meu voto sou eu. Eu voto aquilo que eu achar de melhor para a nossa cidade. E não adianta ficar no Face, votou porque tem outros parabenizando, tal, não. Eu votei, pronto, e acabou. Você que está falando aí que foi um voto de cabresto, você nem sabe o que é política. Não, teve o voto de cabresto. Não, ninguém pediu para me votar sim ou não. Nem líder de governo, nem o presidente da casa, nem o prefeito Jonas Donizete, secretário nenhum pediu. Portanto, eu nem quis falar com ninguém esses dias. Porque eu não quero falar com ninguém, não. Até se apurar, para nós vamos ver o que vai acontecer. E se dever, paga. Se o prefeito não dever, tudo bem, mas não deve. Está investigando, não deve. Só que nós temos que ir pelo justo. Se está tendo coisa errada, paga. Se não estiver tendo coisa errada, libera o homem para trabalhar, ué. Qual o problema? Eu não vejo dificuldade nisso, não. Mas só que eu fiquei irado que falar que esse vereador, o voto foi pedido. Não foi pedido. Isso eu garanto para vocês. Esse voto meu é meu. O voto é meu. Eu voto conforme esse vereador acha melhor votar. Então, se foi para votar CP, eu votei. Sem problema nenhum. E aí? Votei. Então, graças a bom Deus, até hoje, eu votei aqueles projetos que sejam bons para a nossa cidade. Eu não aceito mandar eu votar um voto de cabresto, o Marco Bernardelli, nada disso. Nada disso. Ele nunca me pediu nada. Eu também nunca ofereci nada. Eu só voto aquilo que eu acho que deve ser votado. Se eu falar que alguém está me induzindo aqui para me votar, é mentira. Ué, agora eu vou ser eleito. Vou para a rua, ralo, ajudo os munícipes dessa cidade, voto os projetos bons. E depois a pessoa vem falar para mim quem que eu tenho que votar, em A, B, eu tenho que votar isso, tenho que votar aquilo. Eu voto conforme a minha consciência. Quem teve os votos foi eu. Quem foi para a rua pedir foi eu. E o eleitorado de Campinas me aprovou o meu primeiro mandato com 3.419 votos. Agora o segundo com quase 5 mil é porque esse vereador trabalhou direito. Que o povo põe e o povo tira. Se eu tirei voto a mais é porque eu trabalhei. E quem trabalha, merece. Quem trabalha, é aquela velha história, quem trabalha, Deus ajuda, né? Agora é estranho. Esse vereador veio aqui, bateu na saúde, bateu. E a imprensa não falou nada. Por que será? A imprensa ficou quietinha no cantinho dela. Não soltou nem uma materinha. Quando eu falei aqui sobre o caso do Ouro Verde, da minha netinha, quando eu falei Mário Gatti, quando eu falei o PA do Campo Grande. Nossa, mas será que... Eu bati aqui um mês. A imprensa não falou nada. Está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilha. Por quê? Esse porquê entra uma pulguinha atrás da orelha. O Zé Carlos, fizeram a comissão da saúde aí, andou igual louco na madrugada aí, ó. Ninguém publicou nada, ninguém falou nada. Tudo quietinho, tudo bonitinho. Isso me incomoda. Me incomoda porque o meio de comunicação também tem que saber a situação que está os postos de saúde. Então, eu quero largar bem claro para vocês aqui. E tem outra coisa que eu vou dizer aqui. Você que está me ouvindo aí em casa, você pode ter certeza que esse vereador aqui, eu não tenho dúvida que os 32 vereadores também, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Isso é sem sombra de dúvida nenhuma. Só que é 33 cabeças, cada um pensa de uma maneira, né? Não é 33 pensando igual. E com toda a certeza do mundo,
nós estamos empenhados nessa CPI. Dá o que for dar. Esse vereador aqui vai continuar trabalhando em prol da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso povo mais sofrido. Enquanto o menino está lá, está preso, muita gente morreu na fila. E se ele está lá, é mais do que merecido. E se ele está lá, se ele deve, que podreça onde ele está. Senhor presidente, sim, são minhas palavras, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Sempre atento a esse vereador e sempre cuidando da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Eu consulto o vereador Felipe Marques, o próximo vereador inscrito, próxima bancada. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança do PROS, o vereador Sidão Santos. Vereador Sidão Santos tem a tribuna por 10 minutos pelo PROS. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, telespectadores da TV Câmara, né? Eu venho a esta conceituada Casa de Leis, né? O assunto é esse assunto que está aí, né? Eu sou um vereador que assinei as duas CPIs, logo em dezembro, né, na primeira fase da Operação Ouro Verde. Votei a comissão processante, a primeira comissão processante, né, tendo em vista do farto números de documento, né, o Ministério Público mandou a investigação e uma documentação muito farta. E agora votei novamente, né, a comissão processante. Se abriu a comissão processante para investigar o prefeito Jonas Donizete. Eu, como parlamentar dessa cidade, né, no 4º mandato consecutivo, né, já era vereador na época do processo da comissão processante do então prefeito Hélio de Oliveira Santos, né? Eu fico aqui muito entristecido com tudo isso, né? Não quero levar isso aqui, respeito todos os parlamentares, para mim sair no jornal, para mim aparecer, para mim ficar contente com isso, entendeu, né? Tendo em vista que desde lá de trás eu já assinei a CPI, deixei a base, hoje eu estou independente nessa casa, né? Voto os bons projetos que vêm para essa casa do prefeito Jonas Donizete, mas eu fico preocupado, sabe? Eu fico muito preocupado porque a questão da saúde é muito sério, gente, a questão da saúde, né? Aquele cidadão que está na fila ali, que está aguardando fazer um exame lá no Hospital Ouro Verde, né? Que é uma tomografia computadorizada para fazer um diagnóstico ou no caso de um acidente ou um problema de saúde. E nós tivemos lá 1.200 exames que não foram feitos laudos pelo cidadão que está aí preso, o dono da empresa de radiologia, né? Mas ele recebeu dinheiro para isso. Ele recebeu dinheiro para isso e não fez, né? Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas pioraram o seu quadro de saúde, muitas dessas pessoas vieram a falecer, né? E é um quadro aí lamentável, né? A gente está vendo isso numa cidade que nem a cidade de Campinas, uma cidade rica, que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão investido na saúde, né? E você vê o cidadão nessa situação lastimável, né? Mas eu, aqui também, como parlamentar dessa casa, eu acredito,
piamente aqui no trabalho que vai ser feito pelos membros aqui da comissão processante. Confio plenamente no trabalho e na capacidade do presidente, do vereador Luiz Henrique Cirilo. Confio plenamente na capacidade do relator, o nobre vereador Vermelho. Confio também, apesar da sua pouca experiência no Legislativo, do nobre vereador Felipe Marquesi, que vai fazer um bom trabalho também em defesa do cidadão dessa cidade. E também, telespectadores, fico preocupado, por quê? Porque já se estão falando aí que é um desvio de mais de 20 milhões de reais, né? Dinheiro que poderia hoje estar funcionando o pronto-socorro lá do Jardim Carlos Lourenço, que Vossas Excelências sabem da minha luta de mais de 8 anos nessa Câmara Municipal para aquele pronto-socorro ser construído e está funcionando. E hoje ele está lá, pronto, e não está funcionando. Um pronto-socorro que vai atender mais de 100 mil pessoas da Zona Sul, né? E esse dinheiro aí que foi desviado, dinheiro que foi roubado aí, né, pela apuração do Ministério Público, dinheiro que poderia. Lá está funcionando o pronto-socorro do Jardim Carlos Lourenço, a construção lá, nova lá já do posto de saúde do Jardim Esmeraldina, né? A reforma lá do pronto-socorro do Jardim São José, né? E cabe a essa casa, sim, essa casa investigar, essa casa fazer esse trabalho, né? E as pessoas, no caso, que pegaram esse dinheiro, que usurparam desse dinheiro, para que seja devolvido esse dinheiro aos cofres públicos, para colocar esses instrumentos públicos para funcionar, que a população tanto necessita. E eu quero aqui também, nobres vereadores, assim como assinei a CPIs, assinei a comissão processante, votei a comissão processante, a outra, votei agora também, eu também aqui fico muito tranquilo. Eu acho que a comissão processante não é um processo já de condenação do prefeito Jonas Donizete. O prefeito Jonas Donizete vai ter todo o seu direito de defesa, todo o seu direito de defesa é respeitado dentro da comissão processante. E eu, como vereador, fico muito tranquilo, como juiz, em ser justo nessa casa, como juiz, chegando ao fim da comissão processante. E se o prefeito Jonas Donizete em si foi inocentado, ele vai ter sim um atestado de idoneidade para colocar na sua parede lá. Assim como eu falei lá atrás, eu falei isso aqui lá atrás, quando deixei a base de sustentação e vim para a independência. Que ele vai ter um atestado de idoneidade dessa casa. Então era isso que eu queria falar. Eu fico muito tranquilo, viu, gente? Porque eu não assinei CPI agora e não votei CPI agora. Eu venho lá de trás, então eu fico muito tranquilo para falar isso. Tá? Com muita isenção, tá ok? Era isso, respeita essa casa, um bom trabalho, nobre vereador Gilberto Vermelho, um excelente trabalho, nobre vereador Luiz Henrique Cirilo e Felipe Marquesi. Era isso as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sidão. Eu consulto o vereador, pela ordem, vereador Jorge Schneider. Questão de ordem, senhor presidente. Nós já tivemos um minuto de silêncio aqui, mas chegou para mim agora a informação de que uma pessoa ilustre de Campinas faleceu agora à tarde, o ex-treinador da Ponte Preta, do Corinthians, ex-jogador de futebol do Corinthians, da Ponte Preta, do 15 Piracicaba, Nicanor de Carvalho. Faleceu agora à tarde. Então eu gostaria que ficasse registrado também naquele minuto de silêncio e que todos nós rezemos pela alma dele e pelo conforto da família.
Pois não, o vereador ficar registrado e incluído no minuto de silêncio, também incluir no minuto de silêncio o falecimento do vereador, sempre vereador Santini, ele que hoje faz 7 dias, hoje inclusive tem a missa de 7 dias, de 7º dia do nosso vereador. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, o próximo vereador ou bancada. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, pelo tempo de liderança do PP, o vereador Rodrigo da Farmadic. Vereador Rodrigo da Farmadic tem a tribuna por 10 minutos no tempo de liderança do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em especial o público que nos assiste pela TV Câmara, boa noite a todos. Eu ocupo a tribuna neste momento para me posicionar quanto à votação de ontem sobre a comissão processante. Primeiro, eu gostaria de fazer um breve resumo, um breve relato da comissão de representação, da qual estive à frente e ainda não fizemos um relatório, mas faremos agora. Diante dos primeiros acontecimentos e primeiras denúncias sobre o caso da Operação Ouro Verde, nós ponderamos que seria prudente primeiro analisar os fatos da denúncia e criamos essa comissão de representação para apurar as denúncias da primeira fase da Operação Ouro Verde que prendeu os dirigentes da Vitale Saúde. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o secretário Silvio Bernardim, que no momento do chamamento era o secretário de administração, sobre os fatos, sobre o direcionamento do processo de escolha da Vitale. E depois, num segundo momento, na segunda fase da Operação Ouro Verde, quando foi preso o Anésio, o Ramon, e houve uma delação no qual dizia que o secretário Silvio também havia pedido, solicitado, exigido a contratação de algumas empresas para operar e trabalhar no Hospital Ouro Verde. Nesses dois momentos, nós tivemos a oportunidade de chamá-lo à Câmara para prestar todo o esclarecimento sobre o envolvimento do nome dele. Ele, nas duas ocasiões, negou envolvimento. E a partir, então, agora da terceira fase, com a prisão do secretário e a prisão do Silvino, presidente do jornal Correio Popular, então eu tive a convicção da necessidade de uma investigação. No primeiro momento, eu era favorável a uma CPI, mas após analisar todo o processo, inclusive nós tivemos aqui os 9 vereadores em conjunto falando em nome do grupo para a imprensa, que nós iríamos primeiro analisar os teores da denúncia, até dos motivos do pedido de prisão, para que a gente pudesse se posicionar. E eu fiz a minha análise individual, e optei por votar favorável à comissão processante. É uma decisão dura, eu acho que não é motivo de comemoração para ninguém. Eu vi pessoas, somente nas mídias sociais, comemorando a abertura de um processo da comissão processante. Isso não é motivo de comemoração para ninguém. Eu acho que, nesse momento agora, é oportuno a abertura dessa comissão. Nós temos 3 vereadores que foram sorteados, o vereador Felipe Marquesi, o vereador Gilberto Vermelho, que será o relator, e o vereador Luiz Henrique Cirilo, que será o presidente e conduzirá essa comissão. Tem agora a responsabilidade de trazer todos os fatos e trazer total transparência para que os vereadores, a imprensa, a população possa acompanhar todos os fatos relacionados à responsabilidade ou não do prefeito. E ele terá, nesse momento da comissão, oportunidade de se manifestar e se defender dessas acusações. Essa decisão que eu tomei de votar favorável não foi uma decisão de base, como saiu no jornal, e como também falou que na segunda-feira teria uma reunião da base de vereadores. Eu me posicionei de que não gostaria de participar e não participei. Não teve reunião de base de governador, de base de governo, para poder decidir sobre isso. Eu tomei a minha decisão, eu votei favorável
a abertura do processo da comissão processante em respeito à minha consciência e ao voto dos meus eleitores que confiaram em mim para que eu possa fazer e representá-los aqui na Câmara Municipal. Eu tenho certeza que todos os outros vereadores, apesar da votação ter sido unânime, não votaram porque um votou, porque o outro votou, porque foi decidido pela base. Eu acho que cada um tomou a sua decisão de votar. E como eu repito mais uma vez, não é um momento de comemoração, é um momento agora de seriedade para que a gente possa apurar todos os fatos. É esse o meu posicionamento e a minha fala. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, no pequeno expediente, o primeiro vereador inscrito, o vereador Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por 5 minutos. Na ausência do vereador Pedro Tourinho, próximo vereador. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, a próxima é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna por 5 minutos. Abre mão. Próximo vereador. O próximo é o vereador Edson Ribeiro. Edson Ribeiro. Na ausência do vereador Edson Ribeiro, próximo vereador. O próximo é o vereador Marcelo Silva. O vereador Marcelo Silva tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, o meu boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de falar e dizer da responsabilidade que tanto a comissão quanto este vereador tem nos próximos 90 dias. Nós devemos uma resposta para a população, nós devemos uma resposta para aquelas pessoas que morrem nas filas esperando por exames, esperando por medicamentos. Então, sei da nossa responsabilidade. Eu já venho estudando o processo há bastante tempo, tenho me dedicado por muitas horas do meu dia neste processo, em tudo que a gente pode colher de provas, porque terei um papel de produção de provas, obviamente com a condução dos trabalhos pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, o vereador Gilberto Vermelho, o Felipe Marquesi, qual já me manifestei e tenho o meu profundo respeito pela experiência. Eu disse que é uma comissão, né, Felipe, que preza, que tem a experiência e também a nossa juventude. E tem, acima de tudo, conhecedor, um extremo conhecedor, advogado, Luiz Henrique Cirilo, das leis, experiente, sabe do processo, sabe das provas, então fico bastante tranquilo com relação à condução dos trabalhos. E eu não ia tocar nesse assunto, mas hoje li uma brilhante matéria do Cidade On, e aqui na pessoa do Luiz eu rendo as minhas homenagens, que ele fez uma retrospectiva, e aqui eu quero a atenção dos senhores, depois eu passo a cópia para vocês. Entre os dias 4 e 22 de março de 2015, a lei das OS foi aprovada aqui naquele mês, no dia 17. O assunto apareceu, senhores, em 11 edições do Correio Popular. E nenhum vereador da oposição apareceu em reportagem no jornal. Eu não queria, mas não tem como citar. No dia 5 de março, matéria informava que Jonas quer contratar OS para ações em 3 áreas. Sorte que pegou só uma, hein? Dia 10 de março, no mesmo, citava da dificuldade na contratação dos médicos em razão da lei de responsabilidade fiscal, já tentando empurrar a importância da contratação de uma OS. No dia 12 de março, criticava o jornal Correio Popular, criticando a gestão da SPDM, dizendo que as pessoas esperavam até 5 horas. Mal sabe eles que depois esperaram até 10, 12, 15 horas.
No dia 14 de março, revelava que o projeto das OS havia chegado na Câmara. E aí tem a fala do nosso ex-secretário presidiário, Silvio Bernardim, dizendo da importância da contratação da Vitale. No mesmo dia, 14 de março, um editorial defendia a contratação da gestão por OS, projeto terceiriza serviços da administração. No dia 15 de março, senhores, aval de especialistas para a administração por meio de OS ganhou destaque na capa do Correio Popular. A reportagem das OS aponta como solução para os problemas da administração pública. É uma piada o que acontecia, bispo. É uma piada. No mesmo dia, bispo, no jornal tem a frase do Vanderlei, que até tive um pouco de dificuldade para interpretar, mas dizia o seguinte, que só não conseguimos suprir todas as necessidades hoje apenas com servidores de carreira, querendo dizer da importância da contratação de OS. Aí no dia 17 teve aquela sessão extraordinária em que se votou a aprovação da lei da OS. Aí no dia 18, mais manchete sobre a aprovação, pouco dando importância para os protestos que tiveram aqui. E aí, indo mais a fundo, senhores, em setembro, no dia 21, teve uma alteração na lei da OS, dizendo da necessidade dos 5 anos de experiência, né? E essa necessidade justamente dava porque a única que tinha era a OS Vitale, né? E 2 dias depois da aprovação dessa lei que exigiu 5 anos de experiência, foi feito o chamamento em que a OS Vitale se encaixava nos 5 anos. Então, quero dizer aos senhores que estou estudando, estudarei profundamente todas as provas e, desde já, deixo aqui uma boa noite a todos e uma ótima sessão. Obrigado, vereador Marcelo. Eu consulto o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Osseri. O vereador Nelson Osseri tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, público que nos assiste e público presente. Realmente é um absurdo as coisas como acontecem aqui nessa casa. Ontem eu perguntei ao responsável da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, o nobre colega vereador Jorge Schneider, que de forma muito educada, de forma profissional, informou que o secretário Barreiro não poderia estar presente, devido até outras prioridades, no caso o BRT, e outras situações aí que realmente desgasta a Secretaria de Transporte. Ocorre que hoje eu liguei na INDEC e eu peço que todas as ligações da INDEC sejam gravadas, porque eu vou querer essa ligação. A informação que eu tive é que o senhor Barreiro, na verdade, não viria a essa casa por conta das férias. Ele está de férias. Eu peço a Deus que não seja verdade isso, que essa informação realmente não seja verdade. É uma palhaçada com o povo de Campinas, é uma palhaçada com nós, vereadores, o secretário de Transportes, não prestar esclarecimentos sobre o que ocorre na sua pasta. Ele tem muito para falar para a gente aqui, muito. Falar para a população. Cadê, secretário, o dinheiro das multas? Onde está, secretário, o respeito com os motoristas de transporte por aplicativo? Que história é essa, secretário? Secretário Barreiro, de autorizar publicidade em pontos de ônibus sem antes conversar com a CETEC, que é responsável pelo uso do solo público? Que licitação que é essa? Respeito aos permissionários. Tem permissionários que chegou no local para trabalhar com seu carrinho, pagando lá os seus impostos,
e, de repente, dá de frente com um painel com publicidade. Converse com o secretário Arnaldo Salvetti, ajusta, trabalha de forma correta. E, além disso, trouxe problemas também para os pedestres. Tem publicidade atrapalhando a passagem do pedestre, aquele usuário do transporte público que já paga caro os seus impostos e a passagem mais cara do Brasil. Secretário, a cidade não fecha. E se o senhor continuar fugindo de prestar esclarecimento para a população e para nós, vereadores, a próxima CP vai para a sua secretaria. Eu gostaria muito, secretário Barreiro, que o senhor arrumasse os buracos da cidade tão rápido quanto o senhor arruma os radares da Lix da Cunha. Ninguém aguenta mais descaso com a cidade de Campinas. As suas retaliações não vão me intimidar. Doa a quem doer. Enquanto a população me apoiar, vou continuar fiscalizando. Vou continuar fiscalizando, sem medo, sem dó. É merenda sendo roubada, é secretário na gaiola, é saúde sendo roubada, é secretário que não vem, é requerimento que não passa, é honraria atrás de honraria nessa casa, é projetinho de lei, plaquinha, não roube. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém aguenta mais isso. Quer chegar onde? Quer chegar onde? É um desrespeito atrás do outro. Nós estamos cheios de projetos relevantes aí que precisam vir para essa casa, precisam ser votados. Chega dessa coisa de ficar segurando. O que está acontecendo? Muito obrigado. E a cidade não fecha, Obrigado, e esse vereador não dorme. Obrigado, presidente. Consulto o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Carlão, do PT. Vereador Carlão, do PT, tem a tribuna por 5 minutos. Senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, telespectadores da TV Câmara, eu acho que esse triste momento que nós vivemos, de fato, não é um momento de comemorar. É um momento da gente refletir muito seriamente o momento que Campinas está vivendo. Porque nós vimos durante debates das eleições municipais uma frase muito recorrente de que vamos tirar Campinas das páginas policiais. Vamos tirar a prefeitura das páginas policiais. E o que nós estamos assistindo é a polícia dentro da prefeitura, são servidores na gaiola, e nós não podemos mais conviver com isso. Nós perdemos uma oportunidade que ainda podemos recuperar, porque nós podíamos, essa casa podia ter sido muito ágil na aprovação de uma CPI. Quando a gente dizia que ela não servia para nada, a CPI ainda serve e tem uma necessidade muito especial, e eu vou dizer por quê. Porque nós não podemos nos limitar simplesmente o que aconteceu no Hospital Ouro Verde, nos desvios de recurso. Porque durante esse processo, quem lê tudo que o Ministério Público apurou, nós vamos encontrar frases ali que nós temos que responsabilizar as pessoas por crimes que cometeram, porque nesse período de desvio de recursos nos hospitais, muitas pessoas vieram a óbito nessa cidade nesse período. E quando a gente vê a escuta telefônica de várias pessoas, em particular do dono do jornal, que pressionava a prefeitura, de que forma? Retirando serviços, provocando greve no hospital, e nós precisamos apurar se nesse período houve óbito, houve mortes
porque essas pessoas não podem ser responsabilizadas só porque desviaram recurso, mas porque tiraram vidas de cidadão e cidadãs dessa cidade. Então, esta casa ainda tem a responsabilidade de buscar informações de envolvimento de servidores públicos, de desvio de recursos, mas, fundamentalmente, da vida das pessoas que ainda correm risco porque os seus exames foram burlados. Então, tem muita coisa ainda a ser investigada e a CPI ainda é uma ferramenta importante. Eu queria dizer que hoje protocolei junto ao presidente da comissão processante, o vereador Luiz Cirilo, um pedido para que as reuniões, as audiências da comissão processante possa ser acompanhado pelos vereadores, pelas lideranças de cada partido, possa ser convidado o Ministério Público, deve ser convidado a OAB, deve ser convidado a Defensoria Pública, para que esses órgãos que representam a sociedade possam ajudar, fazer escancarar e dar o máximo de transparência e de representatividade, porque eu sei que esses companheiros que foram, esses vereadores que foram sorteados aqui, vão fazer o seu trabalho, mas é importante que a sociedade possa se fazer representar por esses órgãos, por nós vereadores e por essas entidades, para que a gente possa fazer com que essa CPI, essa comissão processante, ela tenha a força necessária que nós precisamos para passar a limpo a história de Campinas e punir aqueles que, porventura, tiverem responsabilidade. Eu tenho certeza que a CPI ainda é uma ferramenta importante para essa cidade, porque a saúde dessa cidade está esfacelada e nós não podemos cometer mais um erro de não aprová-la, porque nós vimos o discurso forte da importância das OS, como vimos o discurso forte da importância da rede Mário Gatti, e nós já estamos vendo o desenho que está se fazendo para a rede Mário Gatti, que é terceirizar, que é passar para a mão de iniciativa privada, e nós precisamos ficar muito atento a isso, para que a gente possa combater de verdade os desvios que tivemos na saúde de Campinas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Nelson. Só gostaria de cumprimentar o vereador Schneider, que eu recebi agora aqui o comunicado, que na reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, o secretário Barreiro confirmou presença no dia 6 de dezembro, às 9 horas da manhã, nessa casa. Pois não, vereador, o vereador Schneider entrou em contato, inclusive, com a presidência hoje, informando dessa agenda e, aliás, fazer um agradecimento ao vereador Carlinhos Camelô, que estava com o plenário agendado e abriu mão do compromisso que teria pelo mandato, uma audiência pública, pelo mandato do vereador Carlinhos Camelô, que cedeu para que o secretário de Transportes, secretário Barreiro, pudesse estar aqui na quinta-feira. Então, dia 6, se eu não me engano, às 9 horas e 30 minutos. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Jorge Schneider. Vereador Jorge Schneider tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, aqueles que nos assistem em casa, eu aprendi na vida que tem três coisas, que quando proferidas, não tem volta. É um tiro dado, uma flecha atirada e uma palavra falada. Quando você fala alguma coisa, você falou, não tem como recuar mais. Então, quero dizer aos senhores que nós precisamos ter um pouco de cuidado com aquilo que nós falamos e como nós falamos. Eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e, desde o princípio, eu venho dizendo aos vereadores, o meio mais fácil e mais rápido de trazer um secretário aqui não é através de requerimento, é através de um convite onde ele sinta que ou vem, ou vem. Ou vem, ou vem. Eu ouvi atentamente, pacientemente, o vereador, meu amigo, vereador Nelson Ossiri,
mas nós não podemos omitir os fatos. Havia, sim, um requerimento do vereador, parece-me que Marcelo Silva, acho que fez um requerimento solicitando que viesse aqui o secretário. E eu disse, vamos chamá-lo, vamos convocá-lo através da comissão, que é mais rápido. E assim nós fizemos. Ele viria na última quinta-feira aqui, mesmo estando em férias, porque a convocação dele é uma convocação pessoal. E eu disse a ele, o senhor tem que vir mesmo em férias. E ele viria. Mas eu acredito que, felizmente, ele tem uma família, ele tem um trabalho, ele tem uma vida. E ele não pôde vir, porque nós estamos aqui, infelizmente, com a morte do vereador Romeu Santini, com o nosso espaço sendo, infelizmente, ocupado para velório. Então, nós não pudemos ouvi-lo. E eu fiz contato com ele e solicitei que ele viesse amanhã. Avisei aos vereadores que havia pedido a ele que viesse amanhã. Ele me disse que mesmo em férias, ele está trabalhando, ele pegou a agenda familiar dele, pôs de lado e está trabalhando o BRT. E como ele havia marcado algumas coisas familiares na última quinta-feira e havia adiado, ele teve que agendar, a agenda dele teve que dar uma adequada. E que não poderia vir amanhã. Mas eu disse, eu não quero que você me diga isso, quero que você escreva isso, porque cada vereador vai receber no gabinete isso aí. E os senhores receberam hoje, inclusive quem falou aqui. Todos os vereadores receberam o comunicado do secretário. Carlão do PT, está na mão aí. Então eu fiz contato com ele e falei, tudo bem, só que em respeito aos vereadores, agora estou exigindo que você venha na próxima quinta-feira, dia 6. Agora, porque eu me comprometi com os meus companheiros, com a Câmara Municipal de Campinas, em nome da Comissão de Mobilidade, que o senhor viria, e o senhor veio no dia 6. Ele me disse, o senhor não precisa me exigir, não, no dia 6 eu estarei aí. Meia hora depois que eu mandei para os senhores o comunicado, eu mandei outro comunicado. A assessoria dos senhores recebeu, foram todos os gabinetes receberam que ele virá sim, no dia 6, às 9h30 da manhã. Nós temos que falar a verdade inteira, não só meia verdade. Porque nós pensarmos algum assunto, nós estaremos sendo injustos com alguém. E isso eu não gosto e eu não faço. Não gosto e não faço. Amanhã vai sair na imprensa que nós retiramos a nossa assinatura, a minha, eu estou falando por mim, a minha assinatura da CPI da merenda. Retirei mesmo. Porque assinei antes na frente do vereador Pedro Torinho, na frente do vereador Marcelo Silva, alguns vereadores da oposição estavam na reunião presente, assinei antes da votação da CP. Como para mim a CP supera, como também na hierarquia da Câmara, qualquer documento aqui na casa, eu acredito que nós iríamos atrapalhar os nossos trabalhos fazendo isso. E eu disse, vamos aguardar o desfecho da CP. Aí você pode se movimentar. Mas, infelizmente, veio falar comigo e correu na imprensa dizer que eu retirei. Lamentável, lamentável. Eu sou homem, não sou moleque. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, próximo vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Professor Alberto. Vereador Professor Alberto, tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma rápida reflexão sobre esse momento triste, eu diria traumático da nossa cidade, especialmente eu que passei aqui, eu era primeiro secretário naquele outro momento que foi criada a CP aqui nessa casa, e a gente sabe como a cidade sofre, ninguém fica feliz com circunstâncias dessa natureza. A gente que gosta da cidade, a gente quer o bem da cidade. Então, são momentos traumáticos,
mas que é relevante, é importante que nós venhamos tomar atitudes dessa natureza, como foi tomada na última segunda-feira, quando então a Casa entendeu pertinente o acolhimento dessa comissão processante. Como todos sabem, houve um sorteio público, transparente, e foram escolhidos então um grupo de vereadores, 3 vereadores, vereador Dr. Cirilo, vereador Vermelho, vereador Marquesi, Felipe Marquesi, são vereadores, eu me sinto muito bem representados por eles, são pessoas sérias, pessoas sensatas e pessoas comprometidas com a verdade. Eu posso dar esse testemunho, esse tempo que eu estou aqui nessa casa, eu vejo assim na vida desses vereadores um compromisso com o direito, e especialmente no caso o vereador Dr. Cirilo, que é o presidente dessa comissão, é um operador do direito, um homem sensato, sério, comprometido com a verdade. Então eu estou muito tranquilo ao perceber que tivemos o privilégio de, por sorteio, esses nomes terem sido pensados e escolhidos para compor essa comissão tão importante, tão relevante nesse momento tão traumático. Então eu quero aqui reconhecer a idoneidade desses 3 vereadores, especialmente eu cito os que eu convivo muito proximamente na Comissão de Constituição e de Legalidade, que é o presidente da comissão, que é o nobre vereador, Dr. Cirilo, um grande advogado, um homem que tem uma grande história nessa cidade, e eu tenho certeza que ele, justo e correto como ele fará um grande trabalho. O mesmo posso dizer para o relator, que é o vereador Vermelho, outra pessoa que tem essa responsabilidade moral e social e do direito, acima de tudo, de prezar pela verdade. E o companheiro do meu partido, que é o nobre vereador Felipe Marquesi, que também tem pautado suas ações pela verdade, um homem piedoso, cristão que e eu tenho certeza que nós teremos um trabalho muito profícuo, muito sério, muito equilibrado, o que a população nesse momento espera. Uma vez mais, eu quero expressar a minha solidariedade, como já tinha feito na última sexta-feira à tarde, um grupo de vereadores, a pessoa do vereador Jorge Schneider leu a nossa nota, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade de expressar publicamente a nossa solidariedade aos vereadores que foram citados de maneira covarde por um proprietário de um meio de comunicação. Isso é muito ruim para uma democracia, isso conspira contra a democracia, e eu expresso publicamente, já falei pessoalmente para o Tenente Santini, já falei para o nobre vereador Dr. Pedro Torinho e também pelo vereador Marcelo Silva, e repito, eu sei que nós temos bons jornalistas, gente respeitável, gente que a gente não é obrigado a concordar com eles e nem eles com a gente, mas são gente séria, gente de bem, que conhece as regras e luta para que nós tenhamos efetivamente um Estado democrático de direito. Mas, infelizmente, tem gente que não entendeu nada ainda, que acha que com a sua força econômica, com a sua influência, acha que pode intimidar e chantagear os outros. Então, eu espero que a Justiça dê uma resposta categórica, incisiva, para que esse tipo de situação nunca mais repita na cidade de Campinas. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Obrigado, vereador professor Alberto. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz Rossini. Vereador Luiz Rossini tem a tribuna por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas, Campinas vive um momento muito delicado. Todos nós sabemos os problemas já existentes da precariedade na área da saúde, mas tem uma coisa que nos deixa ainda mais revoltados, é um fato como o que aconteceu no Centro de Saúde do Parque Itajaí, onde pela 5ª vez aquela unidade de saúde é assaltada na madrugada.
Os funcionários, com razão, suspenderam o atendimento ontem numa manifestação de protesto, clamando por segurança. É um absurdo, né, que um equipamento público destinado ao cuidar da saúde da população seja também alvo da bandidagem. Agora, não é o único e não foi o último que a gente... Quer dizer, foi o último, mas não foi o único. Há pouco tempo atrás, o próprio Centro de Saúde do São Marcos, pela terceira vez, foi invadido. Roubam computador, fazem bagunça, vandalismo, medicamento. As medidas de proteção a essas unidades básicas de saúde precisam ser tomadas com urgência, além, obviamente, de guarda. Durante o dia tem, mas não tem à noite. A gente sabe da situação financeira, custa manter guarda noturno, mas uma providência poderia ser tomada para todas as unidades de saúde, mais do que isso, porque essas ocorrências acontecem também muitas vezes em creches, escolas municipais, que todos os equipamentos públicos, da educação, da saúde, da assistência, no mínimo, tivesse um monitoramento de câmera. Talvez você não vai evitar, mas pode coibir, porque a vigilância, e se principalmente puderem estar ligadas ao Sincamp, a central de segurança, talvez a gente pudesse estar monitorando todos esses equipamentos públicos 24 horas por dia, evitando ocorrências como essa. Ontem eu já manifestei minha solidariedade ao Conselho de Saúde, aos servidores do Centro de Saúde do Itajaí, assim como há pouco tempo atrás do São Marcos. Estou encaminhando uma indicação nesse sentido. É preciso, o vereador Tenente Santini, que é especialista em segurança, tem falado muito nisso também. Nós precisamos pensar medidas que garantam a segurança do equipamento. Obviamente, durante o dia, a presença física de vigilantes também para garantir a integridade dos servidores, evitar as ocorrências que já houveram no passado. Mas não dá mais para a gente continuar nesse estado. Infelizmente, a segurança não afeta apenas os próprios públicos, né? O cidadão hoje se sente inseguro, né? Aliás, hoje tive um relato, vereador Carlão do PT, na Vila União, uma pessoa saindo de casa foi abordada, que ela vende roupa. Durante a tarde, 4 bandidos espancaram, levaram, enfim. Infelizmente, a segurança é um problema sério, não é responsabilidade única do município, mas aquilo que o município puder fazer, eu acho que deve ser feito. E talvez essa instalação de câmeras de segurança em todas as unidades de saúde, nos hospitais, nos PAs, nas unidades de educação infantil, nas escolas de ensino fundamental, certamente seria uma forma de coibir iniciativas como essa. Porque além do arrombamento, depois você tem que gastar para arrumar e repor aquilo que é furtado. Infelizmente, as pessoas não respeitam mesmo aquilo que é público e que é para atender a população. Então, encaminhei uma indicação nesse sentido, para que o governo possa pensar uma alternativa e priorizar. Talvez seja, não é a única, talvez não seja a solução definitiva, mas poderia, na minha ótica, inibir muito ações dessa natureza. Então, fica aqui o meu protesto a esse tipo de ato e nós não podemos simplesmente ficar assistindo. Talvez essa medida possa ajudar a garantir a segurança dessas unidades. Era isso que eu queria falar nesse momento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rossini. Eu consulto o vereador Felipe Marques, próximo vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, eu suspendo a reunião por 15 minutos regimentais.
Intervalo regimental da 74ª reunião ordinária. A gente vai conversar agora com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que vai falar um pouquinho sobre os aspectos relacionados ao tema no que diz respeito à proposta que será votada hoje em segunda discussão, que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Vereador, a Comissão de Meio Ambiente é uma das que dá o parecer a essa matéria. No que diz respeito aos temas de sustentabilidade e meio ambiente, essa matéria está ok. Eu queria que o senhor fizesse aí esse recorte no que diz respeito a essa proposta do governo. Sim. Na verdade, esse projeto de lei complementar é importante, até porque a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Campinas é de 1988, antiga, a cidade mudou, a vocação de muitas regiões já não são a mesma do que era no passado, então tem essa adequação. Mas mais do que isso, essa lei permite implantar alguns instrumentos que foram aprovados no plano diretor. E do ponto de vista ambiental, um mecanismo que está sendo considerado, o estudo de impacto de vizinhança para a aprovação e funcionamento de empreendimentos, é uma medida que visa garantir o funcionamento da cidade, respeitando, diminuindo, evitando os impactos que provavelmente serão gerados. A lei de impacto de vizinhanças ainda não chegou, é uma outra coisa que tem que ser elaborada, mas nessa lei ela já define alguns pontos que deve constar do estudo de impacto de vizinhança. A geração de resíduos, ou seja, se aquela região onde aquele empreendimento vai ser desenvolvido tem infraestrutura para garantir a destinação adequada de resíduos, né? Se o empreendimento é gerador de resíduo, que medida que vai ser adotada. A geração de ruído, esse é um grande problema, e principalmente quando se pensa numa cidade mista, onde você vai permitir vários usos em todas as regiões de Campinas, uma das maiores preocupações que a gente tem é evitar que o ruído seja um problema para a vizinhança, né? Então, do ponto de vista da qualidade de vida e da qualidade ambiental, esses princípios estão sendo garantidos na lei, né? Então, a comissão entende que essas medidas são importantes para preservar, do ponto de vista ambiental, o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Ótimo. Então parecer favorável, é isso? A comissão já exarou parecer favorável. Aliás, durante as audiências públicas, né, esses pontos foram questionados, aprofundados, né, saber como é que vai funcionar. Mas a gente acredita, sim, é uma lei importante, necessária, e nesses aspectos eu acho que ela cria mecanismos para a gente permitir que a cidade possa crescer e as atividades serem desenvolvidas, minimizando os efeitos negativos à vizinhança. Ótimo, então obrigado e uma boa noite, vereador. Obrigado a você. Um outro projeto do governo que também hoje recebe o parecer de comissões de mérito é o item 4, que também é uma segunda discussão, substitutivo total de autoria do prefeito com emendas, que trata da demarcação e ampliação do perímetro urbano aqui da nossa cidade. E quem vai falar agora sobre esse tema conosco é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, o vereador Jorge Schneider. Vereador, uma boa noite. Do ponto de vista da mobilidade urbana, qual é a importância e qual é o parecer da comissão quando se fala em expandir o perímetro urbano de nossa cidade? Boa noite a você, boa noite Campinas. Para nós é muito importante o crescimento ordenado de Campinas. Campinas é uma cidade polo, uma região metropolitana, é a sede da região metropolitana, e ela tem que ter um ordenamento para crescimento. E este é o momento. Nós temos que olhar tudo aquilo que nós precisamos espalhar um pouco, o comércio, a indústria, para que as pessoas possam morar perto de onde trabalham, para evitar um pouco o trânsito na cidade de Campinas. Então nós olhamos, nós analisamos, sugerimos algumas coisas inclusive, e nós estamos hoje com tranquilidade para dizer que o projeto é aquilo que Campinas espera e é aquilo que a comissão espera também. Já, então, obrigado e uma boa noite, vereador. Uma boa noite, muito obrigado, fique com Deus. Agora nós vamos falar de um projeto de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que será discutido aqui no plenário pela primeira vez. É a proposta que trata da divulgação de vistorias realizadas em equipamentos urbanos, como pontes, passarelas e viadutos. Essas informações deverão estar no site oficial da Prefeitura Municipal. Uma boa noite, vereador. Eu queria primeiro que o senhor falasse
o que o inspirou a fazer essa matéria e qual a necessidade de Campinas ter essas informações no site. Na verdade, a fiscalização do poder público nos espaços públicos é obrigação, isso está previsto na própria Constituição, previsto na lei orgânica do município e é um direito do cidadão. Eu apresentei esse projeto em maio de 2018, muito antes do que ocorreu em São Paulo, com aquela ponte que cedeu, né, parte dela cedeu, ou seja, isso pode ocorrer também na cidade de Campinas. Infelizmente, é um fato que nós temos pontes, viadutos, passarelas já de décadas. Não sei se está ocorrendo a manutenção e a fiscalização como de fato deve ocorrer. E o objetivo da lei é fazer com que o poder público ofereça ao cidadão campineiro, àqueles que frequentam a nossa cidade, condições de frequentar, de trafegar com segurança. Então, mensalmente, a Prefeitura deveria, com esse projeto, apresentar no site eletrônico os viadutos, as passarelas que foram feitas as vistorias, quais as condições que esta vistoria foi feita, quem foi o agente fiscalizador, ou seja, é bastante amplo, ao mesmo tempo ele contempla uma simplicidade, que é fazer a obrigação que o poder público tem que fazer. Cumpra a obrigação e a sociedade acaba, nesse quesito, retribuindo, né, com uma satisfação, com uma qualidade de vida que eu acho que todos nós esperamos. Nós já temos aí o posicionamento favorável da Comissão de Constituição e Legalidade e bem antes, até como o senhor mencionou, de acontecer isso lá na capital paulista, já é um sinal de que a gente precisa realmente, o poder público, se antever a situações como aquela. Exatamente, e existe também um parecer da Coordenadoria de Apoio às Comissões. Ou seja, o projeto é legal, é constitucional, está respaldado nos princípios da transparência do poder público, ou seja, nós temos que divulgar aquilo que fazemos. A fiscalização é uma obrigação do poder público municipal, relacionados à fiscalização de pontes, viadutos, passarelas, e nesse quesito nós temos que tornar obrigatório a transparência dos dados para que a população possa ter conhecimento se aquele bem público que ela utiliza, trafega, está tendo o respaldo da fiscalização. Perfeito, a gente aguarda a votação. Uma boa noite, vereador. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a expectativa é que esse projeto seja aprovado, que vá ao prefeito para que ele sancione e possa dar mais transparência à população de Campinas. Uma outra matéria que será discutida pela primeira vez aqui no plenário é de autoria do vereador Marcelo Silva. É um projeto com emenda que proíbe a coação administrativa de motoristas por guardadores e lavadores autônomos de veículos no município de Campinas, os famosos flanelinhas. Vereador, uma boa noite. Por que essa determinação? Qual é o objetivo da proposta? Bom, acho que chegou o momento da gente dar um basta ou fazer algum tipo de regulamentação. Acho que ninguém aguenta mais pessoas que param em qualquer espaço público, vir alguém e de forma, se dizer até entre aspas, agressiva, coagir, né, o motorista. Se você não paga aquela quantia que é exigido, eles fazem algum tipo de avaria no seu veículo. Então nós tivemos todo cuidado, é um projeto que já está tramitando há pelo menos um ano na casa, foi para a Comissão de Legalidade, foi para a Procuradoria, temos um parecer muito bem fundamentado, com mais de 20 laudas, fizemos algumas adequações para deixar a matéria extremamente legal e constitucional. Acho que isso é importante. Foi um projeto pioneiro na nossa cidade de Campinas. Nós passamos para muitas outras cidades, inclusive a cidade de São Paulo. Acho que assim, é necessário algum tipo de regulamentação, é necessário algum tipo de fiscalização por parte da prefeitura, por parte da Guarda Municipal, né? Que não pode, nós não podemos mais ser coagidos por guardadores de veículos a pagar a quantia que eles exigem. Para isso, a matéria prevê algum tipo de cadastro desses profissionais, já que a profissão é reconhecida por lei federal, vereador? Sem dúvida. Aí cabe, obviamente, à prefeitura, né, regulamentar isso, até dar oportunidade para aquelas pessoas, né, recolhendo, eu falo assim, até o ISS, né, recolhendo para os cofres públicos, obviamente respeitando aí o limite, respeitando um teto, mas é importante, eu acho que você vai dar também oportunidade para aqueles que querem trabalhar, mas aí de forma legal. Ok, então primeira discussão com parecer favorável, inclusive à emenda. A emenda é de sua autoria e ela diz o quê? Isso, a emenda foi uma simples adequação, né, do parecer que foi nos enviado pela Procuradoria da Casa.
algo simples, que não altera em nada uma coisa constitucional que nós alteramos, mas ela não tem interferência no cerne do projeto. No caso, a sua proposta prevê inclusive uma multa que hoje em reais ficaria em torno de R$ 1.500, caso a lei não seja cumprida. Que tipo de infração que prevê a sua proposta? A gente sabe que é difícil, porque todo tipo de lei que eu faço, eu procuro estabelecer alguma pena, e principalmente uma pena pecuniária, né? Tentar a Guarda Municipal ou qualquer pessoa que for fazer aquela fiscalização, tentar pegar o RG, o CPF daquele cidadão, né? Para aplicar uma multa no seu endereço, para ir ser inscrito na dívida ativa. Mas nós sabemos a dificuldade, que muitas vezes aquelas pessoas que estão lá, elas não têm o endereço fixo, mas tentar dar um mínimo de punibilidade para que a lei realmente tenha eficácia, para que a lei possa ser cumprida, possa ser exigida, né, por parte dos munícipes ou por parte até dos vereadores aqui da casa. Tá certo. Então, obrigado e uma boa noite, vereador. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Lembrando, então, que essas duas matérias, tanto a de autoria do vereador Marcelo Silva, quanto a de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, elas serão votadas pela primeira vez aqui no plenário. Ou seja, esse momento será analisado a constitucionalidade dessas duas matérias. Já as propostas do governo, o que trata da demarcação e expansão do perímetro urbano e também o que trata do parcelamento, ocupação e uso do solo, elas já são discutidas pela segunda vez aqui no plenário. Neste momento da votação, em que se analisa o mérito da proposta, várias comissões já deram pareceres favoráveis. São elas a Comissão de Política Urbana, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário e ainda a Comissão de Finanças e Orçamento. Todas elas já deram pareceres favoráveis ao projeto e às emendas também que foram anexadas à matéria. O projeto da expansão do perímetro urbano, na verdade, é um substitutivo total que, após audiência pública, foi enviada pelo governo e ainda assim recebeu emendas dos parlamentares que também serão analisadas nesta noite. Nesse momento, então, nós estamos no intervalo regimental e dentro de instantes será retomada a 74ª reunião ordinária. Você também pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais, no facebook.com/TV Câmara Campinas e ainda no facebook.com/Câmara Campinas. E assiste ainda 24 horas online a nossa programação através do youtube.com/TV Câmara Campinas. As informações sobre os trabalhos dos vereadores, também sobre a agenda da Câmara Municipal e reuniões que acontecem aqui no Legislativo de Campinas, você acompanha no campinas.sp.leg.br. E pela TV, você nos acompanha pelo 39.3 digital e ainda o canal 4 da NET e o canal 9 do Vivo Fibra. Você também pode acompanhar o jornal Câmara Notícia ao 12h30 e também às 5 horas da tarde com o resumo do trabalho dos vereadores e ainda algumas notícias da nossa cidade. Você acompanha também a programação da TV Câmara Campinas e os programas acessando o YouTube, e ali você vai na playlist e escolhe o programa que você quer assistir novamente ou mesmo baixar e até compartilhar. Dentro de instantes, então, o presidente Rafa Zimbaldi estará de volta, a mesa diretora será recomposta e os vereadores, após fazerem o registro da presença através da biometria, então será retomada a discussão dos projetos da pauta de hoje. Além desses 4 projetos que nós conversamos com os parlamentares aqui sobre essas matérias, nós temos mais 3 outros projetos na pauta. Temos ainda, depois da votação dos projetos, nós temos a votação do ementário. E aí, no ementário, são votados requerimentos, moções e outros ofícios de autoria dos vereadores que são destinados a vários órgãos, entre eles prefeitura e órgãos estaduais e federais. Dentro de instantes, então, você fica com a retomada da 74ª reunião ordinária. Solicito, senhores vereadores presentes, para que
Registrem a sua presença no painel eletrônico para a reabertura da 74ª reunião ordinária. Consulto o vereador. Senhor presidente, estou achando estranha a situação. Só tem 9 presentes. Consulto o vereador. Desce com o Marcelo Pastor agora. Elias, primeiro secretário, para que informe o número de vereadores inscritos. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Com 10 vereadores presentes, não há quórum. Está encerrada a presente reunião. 11 vereadores presentes. Está encerrada a presente reunião. Desejo uma boa noite a todos. Lembrando que a pauta será incluída, a mesma pauta, na próxima segunda-feira. Com 11 vereadores presentes, não há quórum suficiente para a votação dos projetos da pauta de hoje. Com isso, a reunião ordinária foi encerrada. Lembrando que essas matérias da pauta de hoje estarão, então, na pauta da próxima segunda-feira, dia 3, onde, então, serão discutidas já os projetos que são preparados para este dia, mas os projetos que deixaram de ser votados nessa noite. Na sequência, você fica com a reprise do jornal Câmara Notícia. E amanhã, ao 12h30, a gente tem mais notícia para você na apresentação de Gabriel Castro. Uma boa noite. TV Câmara, Campinas.